Mesmo que você conheça muito sobre insulina, no vídeo de hoje você vai sair com algum conhecimento novo. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruna Noronha, tenho diabetes há 11 anos e no vídeo de hoje eu vou fazer um compêndio de tudo que eu sei sobre insulina, tanto a minha experiência, para passar para vocês, tá bom? Vou dividir o vídeo em 4 partes, explicando no início o que é insulina, quem criou ela e por que eu tomo. Depois, vou explicar os modos de apresentação da insulina que a gente tem, a diferença entre elas e o que é que o SUS dá. Então, vamos lá para o vídeo. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é a insulina. A insulina nada mais, nada menos que um hormônio proteico, tá? E é feito lá no nosso pâncreas. E no nosso pâncreas, a gente tem várias células. A gente tem as principais alfa, beta, delta e outras ilhotas mais pequenas. Então, nas células beta, são as que irão produzir a insulina, que é esse hormônio que, de modo mais fácil, vai fazer um furinho na célula para fazer com que a glicose entre e exerça suas funções, ou seja, gaste energia, tá? E como a insulina é um hormônio proteico, ela precisa ser injetável, porque se a insulina fosse administrada por via oral, ela seria digerida ao longo do trato digestório. Então, não teria o seu efeito de baixar a glicose, né? Baixar o açúcar do sangue. Só que o que poucos sabem é que nem sempre existiu insulina. A insulina foi criada em 1921 por dois jovens, Bates e Best, em laboratório lá no Canadá. Ou seja, é uma substância essencial para quem tem diabetes, especialmente o tipo 1, senão a gente não vive sem a insulina, tá? Um medicamento novo. Eles, no início, extraíam a insulina por meio do pâncreas de animais. Então, de cavalo, de cachorro, foram usados em alguns experimentos para ver a eficácia e de fato conseguiu baixar a glicose no corpo. Só que com o avanço da ciência, a nossa insulina, que é feita hoje em dia, é feita por meio da engenharia genética, onde se consegue fazer uma insulina sintética, né, uma insulina artificial, que tem uma equivalência muito próxima à insulina humana. E o primeiro paciente que utilizou a insulina, esses daí que vocês estão vendo na foto, vai ser o Leonard Thompson, uma criança que foi diagnosticada com diabetes tipo 1, que há 100 anos atrás era uma doença mortal, que a pessoa morria em poucos dias, desnutrida, porque a insulina não conseguia fazer o furo na célula para gerar energia, então a pessoa morria. Muita sede, muita fome, desnutrida. E esse é o mesmo Leonard após a aplicação da insulina. Uma criança bem mais gordinha, saudável e que conseguiu ter uma qualidade de vida melhor. Imagine se fosse usada a insulina de hoje, né? Que naquela época foi de origem animal ainda. Então, por que é que eu tomo insulina? Existem vários tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, MOD, LADA, enfim, de causas traumáticas. São várias etiologias. Só que as duas principais, que vai ser o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 2 é o mais numeroso que tem, né? Que geralmente são aqueles adultos com 40 anos que descobrem uma resistência à insulina, enfim. Então, qual é a diferença? O diabetes tipo 1 vai possuir uma origem autoimune, ou seja, a gente vai ter autoanticorpos como anti-GAD, anti-ireota e até mesmo outros anticorpos que estão sendo estudados, como anti-zinco, que às vezes tem gente que é negativo para o anti-GAD e o anti-ireota, mas é positivo no anti-zinco. Esses anticorpos, o que é que eles vão fazer no corpo? Eles vão atacar
as células betas lá do pâncreas e a gente não vai fazer insulina. Ou seja, a gente precisa colocar a insulina exógena. A gente tem que aplicar a insulina para conseguir fazer esse papel. Enquanto isso, o diabetes tipo 2 não tem causa autoimune, tá bom? E a sua principal causa vai ser a resistência insulínica. Seja por gordura, que vai causar uma inflamação local e diminuir a absorção de insulina, ou por outras causas, tá certo? Ou seja, o diabetes tipo 2 não é aquele diabetes que não toma insulina, e o diabetes tipo 1 não é aquele que toma insulina, porque tem gente que gosta de distinguir, né? Não, o diabetes tipo 1 é aquele que toma insulina, e o tipo 2 é o que não toma. Não tem nada a ver com isso, tá? E só explicando melhor, como o diabetes tipo 2 tem produção de insulina, só que por algum motivo está dificultando ela chegar lá nas células, ele pode tomar medicamentos que diminuam a resistência à insulina, tá? E a gente, que é diabetes tipo 1, não pode tomar esses medicamentos via oral, porque a gente precisa de insulina, que é apenas por via injetável. Indo para a primeira parte do vídeo, vou falar um pouquinho para vocês as apresentações de insulina que nós temos. Então, existe várias. Existe a apresentação em refil, que é essa daqui, que eu vou mostrar para vocês. Existe a apresentação em canetas descartáveis, tá? Todas essas daqui são canetas descartáveis. Às vezes até vem numa caixinha, né? Com 5 ou não. E as canetas permanentes, que são essas daqui. E também existem diferenças entre cada uma delas. Agora, vamos aprofundar cada uma, tá bom? Aprofundando um pouco sobre a apresentação da insulina em refil, que ela vai vir assim, ó, em vidro, tá? Com êmbolozinho, aqui onde vai furar a agulha, tá? Pra gente usar essa apresentação em refil, tem vários tipos de insulinas que podem ter essa forma. Essa daqui, por exemplo, vai ser a Glagina. Essa daqui é a caixinha da Fiasp, que vai vir várias, tá? Todas vêm com manual de instrução, explicando. Essa daqui dá uma log. Na apresentação de refil, a gente vai precisar de canetas permanentes, que vão vir nesse estojinho. E também existe diferença entre as canetas permanentes, tá? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Então, pegando as canetas permanentes, ó, a gente vai fazer como? A gente vai desenroscar, inclusive essa foi minha primeira caneta permanente, desenroscar, colocar o refil e fechar. Pronto, ela fica assim, nessa forma. Aqui fica as unidades, ó, que a gente dá o giro. Vocês estão ouvindo barulho, né? Essa daqui também, essa mesma conformação, só que diferente das outras, a gente tem que empurrar para baixo o êmbolo, colocar, girar. Porque você também tem que ficar atento que nem todos os refis cabem no tipo de caneta. Então, você tem que ficar atento também a isto. Aqui também é outro tipo, tá? De caneta permanente. Mesma coisa. Empurra o êmbolo para baixo, tá? Enrosca. Fecha. E você pega uma agulha, você abre ela, descarta a tampinha, tá? E encaixa, gira e fica. Aí ela fica com esse aspecto aqui, ó. Demonstrando pra vocês, ó. Aqui tá a agulha, tá? Você enrosca. E ela fica com esse aspecto assim, tá bom? Alguns adendos que você precisa saber, né? Principalmente o pessoal que é diabético. Há algumas pessoas que gostam de usar essas canetas permanentes com a tampinha. Só que essa parte aqui, ó, transparente, às vezes ela não se encaixa com a tampa da caneta permanente. Então, às vezes, que é como eu uso, né? Eu gosto de deixar ela assim,
sem a tampa. Outras pessoas já fazem diferente. Descartam essa parte aqui de cima e deixa a agulha com essa tampinha aqui branca para conseguir fechar. Aí vai a gosto do paciente. E outra curiosidade sobre insulina é que todas essas aqui, elas não são iguais, tá? Qual a diferença entre elas, Bruna? Então, essa caneta daqui, como eu mostrei pra vocês, linda, né? Vermelha, ela é caneta de meia unidade de insulina, ó. Depois eu mostro pra vocês pertinho, mas se vocês verem, eu vou girar e aqui tem até meia unidade de insulina. É a cada meia unidade de insulina. Enquanto essas outras daqui, e até mesmo as canetas descartáveis, elas são só uma unidade de insulina. Não tem meia unidade de insulina. Bruna, por que isso é importante? Porque imagine você, o seu corpo, ele sabe a quantidade exata que vai lançar de insulina no corpo. Só que como nós, diabéticos tipo 1, não temos essa precisão, porque o nosso corpo não faz insulina, né? Deu tilt lá no sistema, a gente tem que fazer o papel do nosso pâncreas manualmente. Então, a gente não consegue liberar, por exemplo, 0,4 unidades de insulina, 0,3, 0,1. A gente não consegue. Ou é meia unidade de insulina, a gente tem que comer a quantidade de meia unidade para tomar, ou a quantidade de uma unidade de insulina para tomar, para aplicar e conseguir degradar a glicose do alimento, se for para falar assim. Então, essas canetas auxiliam de meia unidade, auxiliam principalmente aquele pessoal que faz contagem de carboidratos. Agora, se consegue esse sistema de frações menores de insulina por meio da bomba, que faz o papel similar do nosso pâncreas, tá bom? Cada caneta permanente vem no seu estojinho. Essa daqui vai ser essa daqui, da Lily, né? O Mantém Ergo 2. Essa daqui vai ser do modelo de meia unidade, que vem nesse estojinho aqui, da Novo Nordic, tá bom? Que vem nessa caixinha daqui, tá? Inclusive, como o visor dela é eletrônico, quando ele acabar a bateria, que não tem como trocar, eles te dão uma nova caneta, tá bom? Esse outro estojinho daqui é dessa marca, Biopen, da Bion, que atualmente aqui o SUS está disponibilizando para os pacientes, ó. Aqui é a tampinha da caneta. E aqui é o restante, ó, pode ver, não encaixa, tá vendo? Por isso que eu uso ela assim. Mas tem gente que usa aquela tampinha de proteção do meio, descarta essa transparente e fecha, tá? E essa outra vai ser a All Star roxa, tá? Essa daqui da minha mão, da Sanofi. Inclusive, você consegue ganhar essa caneta permanente de graça. Vou disponibilizar aqui o videozinho para vocês conferirem depois, tá bem? E um ponto interessante a se falar é que, como o SUS está dando essa caneta da Bion, e se você pegar as duas insulinas, enfim, você tem que se atentar para não confundir, porque vai ser a mesma caneta permanente. Então, por isso que vale a pena você pedir a caneta da Sanofi, por exemplo, já que eles dão gratuitamente para os usuários da Glagina, da Lantus, tá? Agora, a gente já explicou um dos tipos de apresentação que vai ser em refil, juntamente com a caneta permanente e suas peculiaridades. Também tem outra forma de apresentação que vai ser a de ampola, que eu não tenho aqui, tá? Vou colocar a foto para vocês verem. Que a pessoa vai usar, vai ter uma agulha, mesmo descartável de insulina, que às vezes faz procedimento, como a gasometria, enfim. O paciente faz a aspiração e aplica a insulina, tá bom? E também a forma mais conhecida de todas, que vai ser as canetas descartáveis. Aqui eu tenho várias opções para vocês verem, que às vezes, né, vem numa caixinha, enfim,
Depende da quantidade que você for comprar. São canetas descartáveis, que, ó, vocês podem ver que ela já vem com refil, tá? Montadinho. Ó, estão vendo? Já vem com refil. E são vários tipos de canetinhas que tem. Inclusive tem uma rosa que é linda. Entendido as formas de apresentação da insulina, agora a gente vai pro que nos interessa, que é a diferença. Então, basicamente, a gente vai ter dois tipos de insulina: a insulina rápida e a insulina lenta. Ou, como o pessoal gosta de chamar, a insulina rápida, que a gente chama insulina bolos, que vai de bolo para baixar a glicose, e a insulina lenta ou basal, que vai ser o que o nosso pâncreas faria para manter nossa glicose normal ao longo do dia. Agora vamos para as especificidades de cada uma delas. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que há muitos laboratórios que produzem insulina. Por exemplo, eu citei para vocês, né, a Lilly, eu mostrei para vocês também a Novo Nordisk. Enfim, há vários laboratórios que fazem a insulina. E o que é que a gente tem que ficar atento? Que às vezes o nome da caneta, da insulina que o laboratório dá é diferente, mas a substância ativa, ou seja, o produto mesmo, o fármaco, o medicamento, ele vai ser o mesmo, só vai mudar o nome, tá? Por exemplo, aqui, né? O nome desse daqui vai ser Glargilin, mas a insulina vai ser Glargina. Essa daqui vai ser Basaglar, mas a insulina é Glargina. Glargina é a substância ativa e o nome comercial Basaglar desse laboratório. Já esse daqui, o nome vai ser Lantus, a insulina vai ser Glargina, que vai ser a substância ativa, mas vai ser outro laboratório. Aqui, eu vou ter a Fiasp, mas a substância ativa vai ser insulina asparte com nicotinamida. Esse daqui, o nome vai ser Humalog, mas a substância ativa vai ser insulina lispro. Inclusive, vejam, né? Derivado de adenine recombinante, que aqui é o DNA recombinante. Aquilo que eu disse para vocês, né? Que nossa insulina é feita de engenharia genética, não é mais insulina animal, tá? Aí aqui, às vezes, vem várias canetinhas dessa, né? E pronto. O que é que vai diferenciar entre essas insulinas? Principalmente vai ser a substância ativa, como vocês puderam ver, tá? E o tempo de ação de cada uma delas. Algumas são mais rápidas do que outras. Por exemplo, essa daqui, né? Que é tudo Glargina, que aqui tem o nome de Lantus, Basaglar, Glargilin. Essas daqui vão ser a insulina lenta. Um dos tipos é a insulina lenta. Também tem a Tresiba, que a substância ativa vai ser o Degludeca. E essas daqui são as rápidas, ultra rápidas, né? Tem gente que gosta de dividir. Mas de modo simples, essas aqui vão ser as insulinas rápidas. Aqui a Asparte, tá? E aqui a Lispro, ok? Inclusive, o tempo de ação que a insulina foge no corpo da pessoa também é um pouco individual. Por exemplo, eu tenho muita sensibilidade à Fiasp, por isso que eu deixei de usar. Porque um certo dia, um descuido meu, minha glicose foi para 21. Passei muito mal. Então, eu preferi voltar para minha velhinha Lispro, para eu ter um melhor controle. Então, cada pessoa vai responder de um modo ao medicamento. E uma curiosidade é que na bomba de insulina a gente não usa a insulina lenta. A gente só usa a insulina rápida e com a bomba a gente consegue ter uma maior precisão na dosagem que for aplicar de insulina. Sempre vai aplicar um pouquinho ao longo do dia, 0,1, 0,03, enfim. E à medida que a pessoa for colocar a contagem de carboidrato, aí sim vai vir mais unidades, 4 unidades, 5, 5,3, enfim, tá bom? Em relação também à média de preço, que é algo que interessa pra gente. De preço, a Fiasp, a depender, né, você consegue comprar ela por uns R$ 50 mais ou menos,
50, 80 reais. Uma log também. Só que esse estojinho, como vem 5 unidades, né? Isso é um pouco mais caro. Aí, uma caixinha dessa, vamos supor, uns 250 a 300. Fiasp também, né? E a glagina, especificamente falando da Lantus, né? Ela era vendida bem mais barata, sabe? Nesse valor de 50. Mas como ela perdeu uma patente dela, então, ela tá um pouquinho mais cara. Então, você vai comprar ela por uns 80, 100 reais. E assim, gente, a depender das unidades que você toma, você não vai tomar só uma caneta. Você precisa por meio de três canetas dessa, duas da lenta, né? Vai depender. E, geralmente, a gente toma mais insulina lenta, né? 20 unidades, 30, 10. E rápida, geralmente doses menores, né? De 2, 4, 5, 7. Vai depender do tipo de comida, se você tá sensível ou não à insulina e outros fatores, né? Por isso que é importante você utilizar, ter um monitoramento de glicose contínuo com os sensores, isso é essencial. Inclusive, vou disponibilizar para vocês abaixo outro vídeo que eu explico as novas tecnologias que tem no mundo do diabetes, especificamente o tipo 1, tá? Para você ficar atento de novas mudanças, inclusive orientações de quantas unidades de insulina aplicar, porque é muita coisa para saber, tá? Beleza, Bruna. Entendi o que você falou da insulina, entendi para que serve, quem criou, por que você toma, quais são os tipos, mas agora eu quero saber o que é que o SUS dá, né? Então, para você conseguir insulina de modo gratuito, o SUS, né, o nosso Ministério da Saúde, ele dá insulina, já que diabetes é uma doença, uma das principais que tem no Brasil, tá? Só que o que é que o SUS não dá? O SUS não dá Fiasp. O SUS dá Glagina, Lispro, tá? Também dá a Asparte e de insulina lenta também a Tresiba, de modo geral. E sempre varia de cada estado, enfim. Aqui em Pernambuco, eles dão essa insulina Glagina, tá? No refil com a caneta permanente da Bion, ok? E dão o refil da Humalog, certo? Bruna, mas eu não tenho condição judicial, meu filho adora usar a Fiasp e agora? Então, você pode recorrer de alguns modos para conseguir outros medicamentos que não são dados pelo SUS, ou por processo judicial contra o Estado ou contra o plano de saúde, né? Contra o plano de saúde é um pouco mais complicado, porque se você mudar de plano, você perde o seu processo de ganhar o medicamento. Então, tem essa instabilidade, né? E também o SUS também dá as fitinhas, agulha, as lancetas, tá bom? Então, pessoal, agradeço a permanência de vocês no vídeo. E, inclusive, caso vocês queiram ajudar o canal, comente, compartilhe, mande pro seu amigo, pro seu profissional de saúde, pro cuidador, pro diabético, enfim. Espalhe esse vídeo no seu meio. E te convido também a publicar comigo em artigos, em revista, então universitários, calouros e estudantes que estejam no ensino superior, caso queiram aprender a publicar artigos, eu escrevi um e-book que vou disponibilizar o link abaixo para você adquirir e fazer parte dessa comunidade, tá certo? Pronto, gente. Esse é um pouquinho do universo que eu vivo há 11 anos. Então, muitas coisas a gente vai aprendendo, desmistificando ao longo do tempo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários, porque isso de insulina sempre está mudando a cada ano, principalmente as que o SUS vão dar ou não. Inclusive, essa daqui é a insulina feita aqui no Brasil, né? Lá pela Butantan, certo? E espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo.
e vejo vocês logo mais fazendo outro vídeo sobre o mundo dos glicosímetros, porque alguns você coloca o sangue, outros você precisa colocar no meio da fita. Então, se vocês gostarem, escreve aí abaixo nos comentários glicosímetro, para eu saber que vocês permaneceram até o final, tá bem? Beijo! Tchau!